Estamos de volta, professor Djalma Cremonesi, e a disciplina Cuidado de Si, a partir da hermenêutica do sujeito do Michel Foucault, para o curso de Sociologia, licenciatura da Universidade Aberta do Brasil, polos de Jaquirana, Mostardas, Gramado e aqui Faxinal do Soturno. Adentrando nessa obra fantástica, nessa obra da maturidade intelectual do Foucault, que ele trabalha questões, não um curso final, um curso aberto e com ideias essenciais. Já falamos do conceito de terapia, do conceito de o cuidado de si no sentido genérico, que ele resgata, na verdade, os pensadores principais chamados clássicos da filosofia. Quando a gente fala clássico, significa que todos eles ainda têm uma atualidade, todos eles têm uma mensagem muito direta para nós depois de 2.400 anos do início da filosofia. Esses clássicos do pensamento, Sócrates, Platão, Aristóteles, as escolas helênicas, eles tinham uma maneira de aproximação daquilo que eles pensavam filosoficamente, daquilo que eles viviam especificamente, uma proximidade, uma coerência. Então hoje nós vamos dar um passo a mais nas ideias do Foucault, que ele tenta resgatar exatamente essas ideias dos antigos. Ele fala primeiramente na arte de viver, ele continua, e depois ele fala na questão do cuidado de si mesmo, e mais especificamente no que seria o salvar-se a si mesmo, salvar-se a si mesmo. Então vamos resgatar essa ideia aqui. Ele diz que a arte de viver, cada vez mais a arte de construir-se a si mesmo, vai agora girar em torno da pergunta: como eu devo transformar o meu próprio eu, a minha própria existência, para ser capaz de aceder à verdade? Então é uma busca, muitas vezes difícil, de olhar cada vez mais para dentro de nós mesmos e encontrar aí a verdade. Os apelos hoje da sociedade, numa visão bastante mercadológica, não dá espaço à reflexão filosófica, porque a filosofia questiona, a filosofia é mais difícil e nós preferimos algo mais pronto, mais acabado, modelos mais à pronta entrega, vamos assim dizer, a partir das teologias religiosas, da prosperidade, a partir da teologia do empreendedorismo, a partir da teologia da autoajuda. Temos a era dos gurus, a era dos coach, a era dos pastores, a era... Antigamente até as pessoas silenciavam um pouco, no sentido de não argumentar. Até nós mesmos lemos, estudamos 40 anos, 50 anos, e ficamos um pouco reticentes em argumentar, em se colocar algumas ideias, e muitas vezes as pessoas com uma certa facilidade num curso assim muito rápido, sem profundidade, já começam a transmitir ideias de uma certa forma como se fossem ideias consolidadas e pronto. Nós lidamos com a filosofia, nós lidamos com argumentos consolidados da mãe de todas as ciências da reflexão. Por isso, o olhar para dentro de nós mesmos, esse caminho difícil de olhar para dentro de nós e redescobrir a essência da vida, a essência da verdade, a essência da felicidade. Por isso que o Foucault está anotando essas ideias, está acenando para a arte de viver. A arte de viver. Nascemos, de uma certa forma, desconhecendo o que é o viver. A arte significa instrumentalização, a arte significa método, a arte significa uma certa metodologia de como nós aprendemos a viver. Essa é a construção humana. Por isso que nós estamos, num certo sentido, nos construindo, a arte de nos construir e a arte também de nos salvarmos a nós mesmos.
Por isso esses dois temas Foucault volta aos temas da ataraxia. Olha que tema bonito essa palavra, que significa ausência de perturbação. Ataraxia, os gregos valorizavam muito porque significava serenidade de alma, tranquilidade de alma, ou, em outras palavras, um domínio sobre si mesmo que faz com que cada um de nós busque aquilo que nos tranquilize, que nada nos possa perturbar a nossa alma, perturbar a nossa essência. E a autarqueia é outra palavra maravilhosa, essa palavra ataraxia, que significa serenidade, que todos nós devemos buscar, essa tranquilidade de espírito, e a autarqueia significa seu autodomínio, uma autossuficiência que faz com que de nada mais nós possamos ou vamos precisar e necessitamos a não ser a nós mesmos. Então, nós somos a nossa melhor companhia. Claro que o homem, sim, é sociável por natureza, comungamos com outros seres, dialogamos, conversamos, mas também essa importância de estarmos com a nossa melhor companhia, que somos nós mesmos, aprendermos a viver muitas vezes com aquilo que é mais importante, que somos nós. A autossuficiência faz com que nada mais nós possamos precisar, senão a nós mesmos. São as duas formas nas quais a salvação de si mesmo, segundo Foucault diz, são os atos de salvação, a atividade de salvação que exerceu por toda a sua vida, encontram a recompensa. A salvação é, portanto, uma atividade, é a atividade permanente do sujeito sobre si mesmo, que encontra a sua recompensa e, de uma certa forma, em relação consigo mesmo, ao tornar-se inacessíveis a certas perturbações exteriores ao encontrar com si mesmo uma satisfação que nada mais necessita senão dele próprio. Olha que ideia bonita essa de Rousseau. Então, por isso que a gente muitas vezes fala, explica que nós precisamos um cuidado de ter nossa privacidade. A privacidade não é egoísmo, não é individualismo, mas muitas vezes nós estamos tão fora de nós, no sentido de redes sociais, demandas do trabalho, demandas familiares, que nós nos esquecemos de nós. Então, essa é a maior recompensa, é a salvação que vem. Digamos, numa palavra, diz o Foucault, que a salvação é a forma e, ao mesmo tempo, vigilante, contínua e completa da relação consigo que se cinge a si mesma. Salva-se para si, salva-se por si, salva-se para fluir a nada mais do que a si mesmo. Então, veja que bela essa ideia, né, de se olhar sereno, tranquilo sobre nós mesmos. Como eu já falava antes, as demandas instrumentais, pragmáticas da sociedade hoje nos requer uma energia muito grande. A própria família, os amigos, o trabalho, isso demanda muito de nós. E de uma certa forma, como diz o Byung-Chul Han, isso vira uma certa tirania que nos acaba nos oprimindo e de uma certa opressão, não feita muitas vezes pelos outros, mas a partir de nós mesmos. Mas, de uma certa maneira, essa dinâmica de estar-se consigo, logo à frente, na hermenêutica do sujeito, Foucault diz, mas é importante também ter essa conotação, e essa ideia vem lá dos epicuristas, das escolas helênicas, o que você precisa para ser feliz? Os epicuristas dizem: reflexão, saúde e amizade. Se você tem filosofia, você tem saúde, você tem amizade, é o ponto essencial. Por isso que ele diz aqui, amizade nada mais é que uma das formas que dá sentido ao cuidado de si. Todo o homem, todo ser humano que tem realmente cuidado de si deve fazer amigos. Então, nesse sentido, fazer amigos, ter essa relação
de família, de amizade. Um homem, na verdade, sem essa amizade é um homem também solitário no sentido. Então, ter amigos que a gente possa contar essa questão. Mais à frente ele diz assim, é preciso também, além de salvar-se a si mesmo e ter essa relação com uma pessoa que possa te ajudar, é preciso sempre ocupar-se na sua própria dimensão do estar consigo mesmo. Essa tese é muitas vezes repetida, lá por Epicteto. Epicteto é um filósofo estoico. Examinemos, por exemplo, esse colóquio do livro 14 do livro 11. Aqueles que souberem ocupar-se consigo mesmo, diz Epicteto, citado pelo Foucault, levam uma vida isenta de tristezas, isenta de medos, de perturbações e observam a ordem das relações naturais e adquiridas. Relações de filho, de pai, de irmão, de cidadão, de esposo, de vizinho, de parceiro, de subordinado e também de chefe. Então veja bem, examinar, levar uma vida isenta de tristeza, esse é o verdadeiro ocupar-se e preocupar-se consigo mesmo. E também eu tenho um livro aqui muito interessante que o Foucault trabalha muito, que são as meditações do Marco Aurélio. Marco Aurélio era um imperador romano da nossa era, que era de uma herança filosófica do estoicismo. Então é um livro muito pequenininho, e ele diz aqui aforismos assim, de como a gente deve viver a vida. Ele, um imperador, tinha essa conotação de filosofia. E ele diz aqui, acautela-te de Cesarizares, eu acho que é de Césares, né, de ser dominador, profundamente, e de te impregnares deste espírito dominador, né, de Cesarizares, de Césares, de ditadores. Conserva-te, pois, simples, diz o Marco Aurélio, conserva-se simples, honesto, puro, natural, amigo da justiça, piedoso, benevolente, afetuoso, firme no compromisso dos deveres. Aforismo 20, aqui das meditações do Marco Aurélio. E é muito interessante fazer essas leituras, ele sendo o imperador, ele fala uma linguagem muito simples, uma linguagem muito coloquial, no sentido do que é viver a vida de uma forma feliz. Outra ideia que o Foucault trata aqui é a questão do homem de bem. Olha como foi mal utilizada essa dimensão do que é um homem de bem, né? Foi muito deturpada, principalmente no momento da conjuntura política de 4, 5 anos atrás. As pessoas se intitulavam um cidadão de bem, né? Mas a gente se pergunta, quem é esse cidadão de bem? Será aquele que trata o outro com racismo, com homofobia, com misoginia? É muito preocupante essa questão cidadão de bem. Mas o Foucault trabalha na questão do verdadeiro homem de bem. É preciso lembrar, diz Foucault, sempre que se deve ser um homem de bem e daquilo que a natureza propriamente exige de nós. É no cuidado de si que cuidaremos dos outros. É no cuidado de si que cuidaremos dos outros. Ninguém cuida dos outros, ninguém ama os outros, ninguém salvará os outros se não salvar-se a si mesmo. Valorizar o seu corpo, cuidado com o corpo, cuidado com a alimentação, cuidado dos perigos, cuidado do sono, do exercício, e também o cuidado do corpo e o cuidado da alma, aquilo que nos alimenta a nossa existência, que nos anima. Pode ser através da oração, através da fé, através da própria filosofia, através da música, através da poesia. Tudo isso nos anima, tudo isso nos alimenta. Nós alimentamos sim o corpo para manter o corpo. Muitas vezes nós esquecemos de alimentar também a nossa alma, aquilo que nos anima. Alma vem de ânima, do grego, que significa aquilo que nos move, aquilo que nos coloca sempre em movimento.
É no cuidado de si que cuidaremos dos outros. Portanto, é no cuidado de si e na relação para consigo mesmo, enquanto relação de esforço em direção a si mesmo, que o imperador fará não somente o seu próprio bem, mas o bem dos outros. Fará bem a si mesmo, mas não ficará apenas em si. Ficará fazendo também o bem aos outros. É cuidando de si que também cuidará necessariamente dos outros. É preciso então olhar para si mesmo, olhar na direção de si mesmo, voltar-se para si mesmo. É preciso muitas vezes desviar-se para virar em direção a si mesmo. É preciso, durante toda a vida, diz Foucault, voltar a atenção, os olhos, o espírito, o ser por inteiro, enfim, na direção de nós mesmos. Trata-se da grande imagem da volta para si mesmo, subjacente a todas as análises de que lhe falei até o momento. Então, buscai sim olhar em direção de si e buscai esse movimento em direção a nós mesmos. A direção do centro de si, e é no centro de si mesmo que devemos, diz Foucault, fixar a nossa meta. O movimento a ser feito há de ser então de retomar a este centro de si mesmo para nele mobilizar-se, e mobilizar-se definitivamente. Para isso, ele utiliza também a palavra de conversão. Olha que palavra bonita, que é a palavra também utilizada, convertere, mude de direção. É uma palavra também cristã. Converter, você está andando pelo caminho, você muda de direção. Convertere. A conversão helênica, ela é um pouquinho diferente da conversão cristã. O segundo tema importante dessa conversão helênica e românica, em oposição a essa metanoia, essa mudança de direção cristã, é que em direção ao que se deve virar os olhos, a que se ter o eu, de certo modo, sob o olhar, há que ter à vista, daí uma série de expressões, olha-te a ti mesmo, como encontramos aqui em Marco Aurélio. Conversão, converter, a conversão helênica é olhar para si mesmo. Observa-te, respierere, olha-se, volta o olhar para si, aplicar esse espírito a si próprio. É preciso, pois, ter o eu ante os olhos, olhar para nós mesmos. Ideias magníficas de Foucault, que nós estamos chegando ao final do curso já, mais algumas aulas, nós vamos finalizar a hermenêutica do sujeito, que está disponível também na internet, que vocês podem fazer essa leitura introspectiva para uma mudança de vida também, que vem de uma conversão de olhar, não apenas de mudar de direção com uma metanoia cristã, mas olhar para dentro de si. Grande abraço, obrigado pela atenção e até um outro vídeo.